Bom, eu estou fazendo aqui o vídeo sobre Cuba. Eu estive lá em 2018, no finzinho de 2018, em dezembro, né? Foi em dezembro, isso mesmo. Tá aqui 8 a 21 de dezembro, se as datas estiverem corretas, né? Que isso daqui não são minhas fotos originais, são as fotos que o Google fez backup na época, no Google Fotos. E dezembro ali, a gente não é mais ali um clima equatorial, né? Já considero ali hemisfério norte, então estaria ali no outono, próximo do inverno. Dá para perceber que o clima, boa parte do tempo, estava mais nublado, tá? Não pegamos nenhum frio, porque, guardadas as devidas proporções, né? Porque temos uma massa continental, de massa terrestre no hemisfério norte muito maior que a do sul, então tem algumas diferenças, né, que implicam isso no clima. Mas seria aí como pegar, Tocantins, e jogar para outro hemisfério, na latitude, depois precisa conferir melhor. Mas enfim, estava um clima ameno, tá, quando a gente foi. Como eu disse em outros vídeos aí, que eu falei até, vou fazer um vídeo sobre Cuba, e eu comentei que eu fui para Cuba com um amigo aí, um camarada, ele tá nas fotos, eu até ia manter ele de fora, assim, por privacidade, mas acho que não tem nada demais. Se ele achar ruim me processar, eu retiro com um pedido de desculpas. Sem indenização, não tem dinheiro, né? Vamos ver. E essa viagem foi assim, eu estava trabalhando já fixo ali, 2017, 18, 19, 18, um ano, estava trabalhando um ano já com um salário ainda baixo, né? Assim, era como se fosse um salário de programador júnior. Mas é aquilo, morando sozinho, né? Morando com os pais, com a minha mãe, na verdade, meu irmão, só ajudando em uma coisa ou outra, sobra uma graninha, então eu falei, pô, finalmente vou conseguir viajar e para fora do país conhecer. Já estava com 30 e lá vai fumaça, né? 38 por aí. E você vê como que é, mesmo você morando com os pais, o negócio é feio, assim, pra você juntar grana, cara. Se você não vem de uma família mais estruturada, com uma classe média aí alta, né? No mínimo, é difícil juntar grana pra você conseguir passear assim. Tem que se organizar muito bem, enfim. E aí eu escolhi Cuba porque eu pensei, poxa, antes de Cuba reverter totalmente ao capitalismo, olha que eu nem trotskista direito era aí, tá? Nem sou hoje, mas assim, eu percebo esse caminho mundial de uma reversão do socialismo, ao contrário do que uma galera acha aí, por exemplo, da China, mas a China eu acho que é um caso à parte, né? A China tem, como eu disse em outros vídeos, um capital humano que talvez dê alternativas para seguir aí no modelo híbrido, sabe-se lá até quando. Tem, parece que um plano até 2040 em ser um socialismo não sei o que e tal, enfim, veremos, né? E o que quando eu estive lá, assim, eu constatei que há uma certa restauração, sim, né? A gente tem que ver um contexto aí de Cuba, que é uma revolução tardia, né? Então, ela ali é 58 por aí, e então é uma época que a União Soviética já estava bem burocratizada, tá? A gente comentou isso em outros vídeos também sobre Stalin, né? Então, Stalin tinha uma política muito de vamos ser benevolentes, de preservação do socialismo em um país só, né? O nome já diz muita coisa do que a União Soviética fazia, tá? Socialismo em um país só. O nome dessa teoria, do carinho em 24. Então,
o auxílio que Cuba recebeu aí da União Soviética foi no meio da Guerra Fria e foi um auxílio moderado, tá? A gente vê que o Stalin visando aí a própria União Soviética como prioridade, ela não entrava em ajudar os processos revolucionários abertamente, tá? De jeito nenhum. É raro, assim, não tem muito. O que houve foi depois que a Revolução foi bem sucedida, aí sim, a União Soviética começa com tratados comerciais, né, esse tipo de coisa. Como eu disse, eu li muita coisa do Trotsky, então você vê que o Trotsky ataca muito o Stalin, mostrando que esse era o caminho do Stalin, tá? Ele tem muita razão. A gente tem que questionar que havia uma disputa interna, né, pelo poder, assim que o Lenin morreu. Mas dá para saber que o Trotsky era a ala esquerda ali, tá? E o Stalin era a ala direita. Meio óbvio isso. Eu estava falando sobre o Lenin ser bruto nas críticas e tal, e principalmente aquela do Kautsky, que eu citei em outro vídeo. Muito bruto, mas o Kautsky ele considera um traidor completo. E eu fui ler um texto do Lenin que ele descia a lenha no Trotsky. Era sobre um programa que o Trotsky anunciou para as. Depois eu coloco o link desse texto, interessante. O Trotsky anunciou para os sindicatos, né, em 22, 20, acho que em 20, 1920, tenho certeza, tem que dar uma olhada. E aí o Lenin, ele é muito sarcástico e tal, até, enfim, é uma coisa comum que a gente vê, que eu falei sobre o personalismo, o pessoal leva o pessoal, dá pra notar que é uma coisa meio comum de você, tipo, dar uma espetada na corda aí e tal. Mas ele pega muito mais leve com o Trotsky, né, porque é um camarada do partido. E você vê que acha que o Trotsky está fazendo errado e ele quer corrigir isso, e fica muito claro isso, tá? Ele bate bem mais no cara que estava de acordo com o Trotsky, fala que usa eles acho que foi uma coisa que foi viralizada naquela teoria do para-choque lá, né? Uma comparação, uma frase que ele fala do para-choque, se tentar descarrilhar um para-choque até que não há uma coisa, e aí ele bate nisso, é muita ironia. Enfim, é um texto interessante. Mostra que realmente tinha muitas diferenças entre Trotsky e Lenin, mas é o que eu estava falando na parte do internacionalismo, os dois tinham a mesma visão, tá? E aí é uma coisa que a União Soviética sai, assim que o Lenin morre, né? E aí é uma coisa que vai muito numa linha que é contrária do Che. O Che é o inverso completo. O Che é um internacionalista. Eu não, o texto que eu li sobre o livro que eu li sobre o Che do estadunidense, né, Anderson, ele não aborda essa parte muito teórica, né? Então não chega nisso, mas dá para notar pelos relatos tudo que o Che sai para fazer revolução, tudo quanto é lugar, né? Enfim, acho que vou precisar mais de um vídeo de Cuba para abordar tudo. Mas vamos começar aqui, porque tem a parte do Che aí, então a Revolução Cubana, ela começa principalmente com Fidel, né? O grupo 9 de julho, assim, você nota que era um grupo de estudantes, então era um grupo pequeno burguês, então não tinha nada a ver com o socialismo. Ele rejeita o socialismo o tempo todo, durante toda a Revolução, durante todos os movimentos de independência, contra o Fulgêncio Batista, né, contra a ditadura, durante todo o tempo. Quando a Revolução, e aí o Che se une, porque eu tinha um revolucionário argentino, né, que saiu, tem, tem um filme lá da La Poderosa, lá com aquele argentino também, que relata o comecinho, né, da história do Che, né, que ele sai com a moto pela América Latina. Então o Che sim é um marxista, tá? E ele é uma influência forte ali no Fidel. Mas que no final, o Fidel só tende para o socialismo depois que ele tenta convencer os Estados Unidos de uma relação amistosa e tal. E aí os Estados Unidos
vai na contramão, né, com os gusanos, vai apoiar tudo contra contragolpe possível contra Cuba. E aí não tem como o Fidel é empurrado para a esfera socialista, né? Então a gente chega numa Cuba com uma cultura socialista muito forte. Não teve como escapar disso. A elite cubana expulsa foi para os Estados Unidos e o lobby foi gigantesco para restaurar Cuba. E é por isso que a gente tem um embargo econômico a partir de 60. É muito engraçado ver assim as contradições do embargo cubano, como Cuba trata, é muita propaganda contra, tem, a gente vai ver placa, como que as empresas capitalistas desafiam esse embargo de alguma forma, com o apoio dos seus países, Canadá principalmente, tá? Depois eu coloco uma matéria aí de 19. Então, o embargo é muito forte e ferra muito Cuba, mas como o capitalista visa o lucro, você vai ter um capitalistas aí querendo oportunidades. E a gente vai ver a parte da restauração de Cuba. É uma coisa muito engraçada. Como que Cuba vai restaurar, né, o capitalismo se tem um embargo econômico? Talvez seja até uma linha de análise aí, né? O que acontece com um socialismo em caminho de restauração com embargo econômico? Como que isso é possível, né? Então, talvez explique muito de Cuba, tá? Nunca cheguei a pensar muito sobre isso. Então, vou começar aqui pelas fotos, pelo que eu lembro. Do que eu lembro sim, o que eu estava lendo esse texto, só um adendo, né, para ver como que era a política aí do Stalin, como que era a União Soviética, como que era problemática você tentar uma revolução sem apoio da União Soviética, sem apoio dos outros países socialistas, enfim, completamente contrário ao internacionalismo, tá? Depois você vai ver o Che vai para a África, com apoio de Cuba. Cuba, sim, acho que é um dos países mais socialistas aí, se você for ver, né? Fomentando a revolução, tentando de tudo quanto é jeito, às vezes nem oficial. E acho que é muita influência de Che também. O Che, no final, morre na Bolívia tentando a revolução. O Che também vai por um caminho que é meio malucão, tá? Às vezes não conseguia uma leitura do status revolucionário daquele país. E dá para perceber que é meio fadada, eu não, né? Mas digamos que outros analistas perceberiam que era meio fadada ao fracasso, as revoluções naquele momento, e é um dos motivos da morte do Che na Bolívia, né? Sobre o Che, eu, eu nem conheci o Che, né? Nessa época da faculdade foi que eu vi camisas do Che e tal, da molecada Playboy, da Fefelete, tal, fiz geografia na USP. Depois eu vou fazer um vídeo, acho que falando sobre o Jabur, porque o Jabur veio de lá, tá? Eu acho que ele se formou antes de mim. Depois eu confiro, ele teve um professor, ele é geógrafo, tá? O Elias Jabur, que faz trabalho sobre a China. E ele, o orientador do Jabur é o Armen, professor de geografia, que me deu aula de geografia econômica na graduação. Eu transferi da Unesp para a USP, tá? Eu fazia Unesp Presidente, fiz um ano lá, e aí prestei o vestibular de transferência e depois a prova de transferência da faculdade específica da FEFELET, da Geografia. E era um professor muito bom, assim, muito engraçado, divertido. O mais engraçado que eu lembro é que ele pegava a barba e botava na boca. Muitas coisas engraçadas, enfim, mas era um professor excelente. Ele está vivo ainda, né? O saudoso Armen, se não me engano. Vários professores eu já perdi já, mas o Armen está por aí. Ele ficava, eu lembro do bordão dele, era Rangel no céu, não lembro quem na terra, né? Rangel é um autor brasileiro, Inácio Rangel, que ele segue essa linha. Enfim, aí eu vi o pessoal com a camisa do Che, mas sempre teve uma animosidade com todo mundo que não era esses burguesinhos revolucionários, tá? Eu acho que a influência na época dos partidos, eu não sei bem, estou chutando, mas a influência dos partidos no DCE, na geografia, era PSTU. E aí sempre
tinha uma animosidade com essa galera porque percebia uma certa hipocrisia, entendeu? Era sempre os playboyzinhos. Quando ele não tava com a camisa do time, ele tava com a camisa ultra cara de futebol da Europa lá. Então, é um pé meio fora da realidade, assim. A galera mais pobre vai tender pro PT, cara. E aí você vai se radicalizar para fora do PT só depois que você vê que não tem jeito mesmo, que não dá certo. E você pode até pensar, pô, os playboys lá atrás estavam certos, mas por que, que eles estavam certos? Eram motivos completamente diferentes, né? Motivos pessoais muito diferentes, né? Enfim, não tinha uma relação boa. Para você ver o nível de contradições, né? A gente tinha na nossa sala um rapaz que era carteiro, ele vinha com uniforme, ralou o dia inteiro de carteiro e chegava à noite para ter aula. Então é difícil você ter uma união entre essa galera, né? Porque um tá vivendo no dia a dia ali, tomando porrada da realidade no dia a dia, e o outro vem de berço de ouro lá, só quis contrariar o papai. O cara tá certo no final, mas vamos ver depois para onde foi todo mundo, né? Não sei. Enfim. E aí, por isso que é difícil ter essa integração, né? É um problema das classes que é refletido até nisso, né? Dentro da faculdade. Então, vou começar aqui, senão eu nunca vou começar aqui sobre Cuba. Vamos ver a primeira foto, que é do Visa, né? Precisa de visto. Então, a gente teve que tirar o visto para ir para Cuba. A embaixada de Cuba lotada. Eu fui com esse camarada meu, né? Para ver. Não, eu fui para falar com o meu camarada como é que ia ser. Eu falei, meu, não vai rolar. Uma fila gigante. Fica ali perto do Sumaré, na capital de São Paulo, né? Perto do bairro do Sumaré. É um bairro bonitinho, arborizado e tal. Tá lá a Embaixada de Cuba, fila gigante. Eu falei, quer saber? Vamos tirar pela CVC mesmo. Na época, acho que saiu. Eles colocaram um preço junto com um pacote do que a gente pegou. Só de passagem pela CVC. Acho que só passagem aérea. E aí saiu mais R$ 300, eu acho, o visto. Não tenho certeza, tá? Não sei como é que tá hoje. Mas foi pela CVC. Eles fazem tudo. Meu, faz aí, aquele negócio, cara. Você tá com grana. Dinheiro é tempo de vida, né? Você paga. Você tá gastando seu tempo de vida trabalhando para alguém. Então, esse dinheiro de vida é revertido. O tempo de vida é revertido em dinheiro. Quando você trabalha, é a mesma coisa. Você gasta, você escolhe gastar esse tempo numa fila. Você tem que medir o quanto você vai gastar de tempo. Tempo é dinheiro no capitalismo. Então, enfim. Para mim, eu fiz o certo. Foi lá pelo CVC. A gente chegou em Cuba, em Havana, né? A gente pegou um táxi que. Eu não lembro se era esse táxi do aeroporto para lá, é longe o aeroporto. Olha, dá para ver um Fusquinha, não tinha notado. Não é tão comum, tá? A maioria dos carros que a gente vê em Cuba, ó, esses táxis amarelos, a maioria é carro chinês, tá? Os mais modernos são chineses. Então tem a ver com embargo. Eu estava pesquisando aí com IA quais países desafiavam esse embargo. Hoje a IA me respondeu ali, tem que conferir, né? Mas China, Venezuela, Canadá, Espanha, principalmente, tá? Com algumas iniciativas, Espanha no turismo, China em tudo, Venezuela com petróleo e Canadá em algumas outras coisas. O que a gente vê é que uma época a Itália também entrou nesse rolo que a gente vê muito carro italiano, depois a gente vai ver. Mas esses aqui, se eu não me engano, são todos chineses, tá? Eu nem conhecia essa marca de carro chinês. No Brasil não tinha. Enfim, a gente tinha um câmbio no aeroporto, a gente preferiu deixar para depois, mas acho que a taxa do aeroporto era melhor, tá? De trocar. A gente teve que ir com dólar, porque a gente pesquisou antes e não dava para trocar reais por pesos cubanos, né? Não dava. A gente tinha duas moedas na época, em Cuba, uma local e uma de turismo. A gente tinha que pegar a moeda de turismo, que era
batia em 1 para 1 euro, se não me engano, muito próximo de 1 euro. Os cooks, tá? E os coops. Então a gente pegou tudo em cooks. Então a gente levou euros, foi recomendado para levar euros, então a gente levou tudo em euros. Aí quando a gente voltou, eu peguei uma parte pequena em dólar pela casa de câmbio para chegar mais próximo do valor, uma parte muito pequena em dólar e outra parte em euros. E, e aí a gente optou por não fazer a troca lá, pegamos esse táxi, chegamos em Havana. Meus planos, depois eu vou mostrar a varadeira, meus planos não tinham nada a ver com... Eu ia passar por Havana, mas não sei quanto tempo que ia ficar, meus planos era praia, cara. Uma preguiça total, eu queria descansar. Esse meu camarada que ia ter filho e tal, falou, não, vamos aproveitar Cuba, quero ir. Então a ideia foi a seguinte, eu falei com meus amigos, ó, tô indo para Cuba, vou conhecer. Quem quer ir, se alguém quiser me dá um toque. E aí alguns amigos ficaram de ver e tal. Esse amigo quis e falou, não, eu vou ter um filho, tem que ir agora, senão depois vai ficar difícil. E aí ele foi comigo e aí ele bolou um roteiro e tal. Eu fiquei meio assim, pô, roteiro, eu quero praia. Você vê o nível, né, desse ser que você fala. E valeu muito, assim, o roteiro dele. Em Dungeons and Dragons, o jogo de RPG que a gente joga aqui, não ele, tá, mas outros amigos, a gente tem um negócio que é o Gary Gygax e o Danny Arneson, na época, bolaram ali. Eu acho que eles começaram só com alinhamento, tá, para definir o código moral e ético dos personagens, assim. Eles começaram com alinhamento e no começo era só uma escolha entre o personagem ser caótico, neutro ou ordeiro. Depois, lá para a segunda edição, ou a D&D primeira, né, eles colocaram mais uma opção de neutralidade, maldade e bondade, que seria aqui o código de moral, o outro código ético, mais ou menos, tá? Uma separação grosseira. E aí eu costumo brincar, meu irmão caçula fala, não, eu sou Lawful Good, brincando, né? Porque não tentar ver, né? O que seria o cara ordeiro e bom, tá? E eu sempre falo, não, eu sou Lawful Good, meus amigos ficam me zoando, me chamando de Lawful Evil, falando que eu distorço as regras, que eu sou mal e tal. Segundo a história do carrinho de feira, onde eu conto a história do carrinho de feira com a minha mãe, clássica. Usando como um exemplo que eu sou Lawful Evil. Mas, na verdade, na realidade, eu sempre achei que eu sou mais para neutral good, olha lá, mais para neutro, porque um good mesmo, o cara é, por exemplo, ia militar no Partido Comunista. O cara good é o cara que se dá, se doa. Ou ele vira um cristão se doando, ou vira um socialista se doando, tá? É, o meu good não chega num ponto desse, não. Falta energia psíquica, falta vontade. Mas, de qualquer forma, essa brincadeira, porque esse meu camarada, ele é muito laufo comparado comigo, tá? Então, e aí, assim, eles brincam que eu sou laufo, ordeiro, mas na verdade esses meus amigos, parentes, eles são tão caóticos, mas tão caóticos que um cara neutro parece laufo para eles, porque laufo é esse meu camarada aí. Então, aqui a gente está em Havana, tá? Tem essa estátua aí, parece um chocobo, eu não lembro qual que era a representação, parece que veio de Final Fantasy, né? Uma pessoa montada nessa galinha gigante tinha um significado, eu li alguma coisa, não lembro. Aqui a gente nota as fachadas de Cuba, né? Nessa praça aqui, ó, modernizada, aqui atrás já mais antiga, né? Cuba é interessante porque é um clima praiano e aí, já para avisar, tá? Cuba não tem praia, acho que em Havana não tem praia, acho que tem uma só bem afastada. Então você vai para Havana achando que vai dar um mergulho, que vai ficar sentado na areia e esquece. Foi uma coisa que eu fui olhando no Google Earth e na época eu falei, nossa, mas cadê as praias desse lugar? E no Brasil tem muito lugar assim, eu não sabia, tá? Mesmo cursando geografia, você não estuda tudo o que abarca. Geografia é um negócio gigante, cara. Você, na verdade, está estudando toda a Terra, toda boa parte da história, de tudo. Geografia é muito ampla. Você que tem ilusão que um professor de geografia sabe tudo, cara. E ele sabe o que precisa passar, porque é muita coisa. Então, olha só, esses andaimes, isso é muito comum em Cuba, o clima praiano, como eu ia falando, ele é corrosivo ali, com as fachadas. Então, Cuba tem umas iniciativas internacionais, uns acordos para ajudar
restaurar, tá? Essas fachadas. É muito problemático isso. Imagina um país que falta grana para tudo, cara. Ter que ficar restaurando prédio é muito complicado. Olha aí, eu acho que tem alguma coisa do combate à fome aí nessa estátua, eu não me lembro bem se eu pesquisei, tá? É uma estátua muito legal, bem feita. Tem outras obras de arte, olha aqui, mais um andaime aqui, vai ver muito em Cuba. Esse daqui é um forte com fosso ali, tá? Em Havana mesmo, ali próximo ao Malecón. Malecón é a avenida ali na beira do mar. Olha o clima nublado aqui, como eu falei, né? Olha o tempo nublado. A gente não pegou muito sol. Interessante, tem arquitetura interessante em Cuba. Eu fiquei olhando para essa estátua de Netuno, né? Tem muita coisa a maioria das coisas vem de antes da Revolução, tá? Então imagine, é um país de colonização espanhola, quais são as influências, você pensa. Ali atrás já está aquela ilha onde tem um forte, toda noite não, tem específico, mas tem um disparo de canhão, as balas de canhão vão parar nesse canal, tá? É interessante, tem uma parte turística lá dentro. A gente foi à noite um dia. Aqui é o Malecón, né? Então, olha aí, ó, não tem praia, tem os barquinhos. Foi aqui que a gente foi abordado pelo senhor pedindo dinheiro, né? Que eu citei em outros vídeos, falando do shampoo. Ó o farol lá atrás, tá? Na ilhazinha. Então, fala que shampoo dá coceira na cabeça e tal. O senhor tava com um carrinho de mão, me lembro. A gente perguntou sobre comida, o governo dá uma parte de comida, né, de taxa, então eles recebem um subsídio aí, recebem o shampoo da coceira. Né? A gente conversou um pouco com ele, aproveitou, esse meu amigo, como eu disse, é mais extrovertido, e ele puxava um espanhol. Eu notei que o meu espanhol é muito ruim, apesar de toda a leitura obrigatória na faculdade. Para ler é fácil, para ouvir nem tanto. E para falar, meu, esquece. Eu estou acostumado a falar quando eu estou borracho, e eu começo a falar espanhol cuando estoy muy borracho, hablo un portuñol terrível. E com eles eu nem me arriscava, porque o portunhol é meio vergonhoso. O Elion, como tinha menos vergonha, e ele falava bem comparado, se comunicava bem. Então eu acabei falando muito mais em inglês. E aí a galera, como o turismo é muito forte em Havana, né? Uma das poucas fontes de renda. Quem trabalha lá com certeza fala inglês, tá? Se fala um inglês bom, eu conversei em inglês com um garçom. Tem muito gringo lá. Eu acabei conversando com um australiano em inglês e era mais fácil falar inglês para mim do que espanhol. Com um italiano na balada lá, borracho também, né? Bebão, mas conversei com ele razoavelmente. Essa aqui é uma igreja lá naquela praça. Tá? Interessante, né? Muita coisa que a gente está familiarizado com essa arquitetura, né? O povo, então, lembra muito o brasileiro, tá? Muito parecido. Malandragem, muito parecido, assim. Olha a igreja aí por dentro. Uma igreja bonita. Você nota que é mais um turismo. Esse daqui é o Capitólio, né? Ele estava em reforma, estava fechado quando a gente chegou. Achei muito bonito, ó, para variar, né? Tudo em reforma. Aqui estava cheio de gringo, assim. Tinha uma galera do México, uma galera da Argentina. O pessoal ali falando em espanhol, tava muito turista. Havana tem muito turista. Mas ali a bandeira de Cuba, essas estátuas eu também achei muito legal. Tirei acho que uma foto de uma delas mais de perto. Não deu para entrar, né? Ó, essa estátua muito legal que eu achei. Não lembro se eu fui procurar o significado depois. E aí você vê em reforma, tá? Você vê ruínas, assim, muita coisa que já ruiu. E aí a galera tem que refazer a fachada, trocar, ó, tudo nublado, né? Olha aí, ó. Ruiu toda essa parte, não sei o que fizeram, se demoliram, o que eles vão fazer ali. O carro chinês aqui, tá? Os Ladas, como era esperado, né? Tem carro russo aqui.
Os carros antigões, acho que ainda não apareceu nenhum, tá? Mas eles são aqueles americanos de antes da Revolução e que toda a mecânica interna é toda trocada com certeza. Não tem como durarem aqueles carros desse jeito, né? E aí o farol, essa também é uma escultura, acho que bem mais nova, tá? Isso aí já, com certeza já foi depois da Revolução. Muito interessante o que o artista se propôs, ele fez a estrutura de metal aqui, e aí resolveram pintar, né, de uma cor específica, acho que ele queria aqui o fundo, porque esses olhos são vazados aqui, e aí a cor da parede fica como olho verde. Eu achei bem bonita essa estátua. Fica no Malecon, tá? E olha, aqui eu fui tirando, né, como que tá a estrutura. Olha, o que eu falei de carro italiano, eu tive um Bravo aqui no Brasil, tá? E eu falei, nossa, esse é o único lugar que eu tô vendo mais Brava que o normal. Meu Bravo foi destruído na estrada, acidente. Eu gosto de dizer que a culpa não foi minha, embora parcialmente eu fui um pouco imprudente ali, mas a culpa realmente foi de um outro que fugiu. Mas. E aí eu fiquei vendo os bravos, como se fosse um castigo, vendo os bravos aqui. Esse daqui nem táxi é, né? Ó, a roda vermelha aqui já dá pra dizer que a manutenção é difícil. E aí as fachadas, meu, muito degradadas. É complicado. E você vai ver muito isso em Cuba, né? Não sei como é que tá hoje, provavelmente deve estar na mesma. Aqui era um museu, tá? Que a gente entrou. Tem um tanque ali na porta do museu. Ó, um carro antigão, aqui já tinha bem mais desses carros. Aí, essa aqui é a entrada do museu que a gente foi. Tinha uma taxa, tá? Para quem era de Cuba, tinha um dia específico, um horário, não lembro, que não pagava taxa. Tinha duas tabelas de preço de taxa de entrada, tá? Uma em moeda local, a outra em moeda no Cook, né? Não era, acho que não lembro de ser muito caro, não. Aqui tinha as figuras de cera, né? Do Che e do Cienfuegos. Se eu não conhecia nem o Che direito, imagina o Cienfuegos, que é assim, ele era cubano mesmo, revolucionário cubano, e aí é uma figura local, né? Depois vão ver uma placa, cara do povo e tal. Então, eu não sei quando que começou, né? Essas figuras heróicas a ter uma propaganda deles. Eu lembro de ter lido alguma coisa que a de Che foi bem depois da morte, foi assim, bem depois. E foi uma política do governo cubano para fazer isso. Antes não tinha nada sobre Che, assim, né? Nesses cartazes e tal. Essas figuras eu não sei de quando são, as de cera. Aqui tem umas pinturas bonitas, é um lugar bonito. Você nota que as pinturas lembram algum tipo de revolução. Eu achei bem bonito esse lugar. E aí tem muita coisa que vem da revolução, que estão no museu, né? Esse aqui é um veículo que eles usaram e foi cravejado de bala pelas forças golpistas, né? Das forças da ditadura. Então tem veículos que foram usados, tá? Ah, aviões aqui, esse daqui é cubano. E aí a gente vai ver aqui, ó. Olha só, tem esses aviões. Outro tanque ali, tá? E isso daqui se não me engano, uma turbina de um jato estadunidense que foi derrubado, tá? Então, não sei se foi na invasão como apoio da invasão da Baía dos Portos, ou se foi depois ou antes, enfim, eles guardaram isso como uma amostra da ingerência estadunidense, né, para desestabilizar o país. E aí você tem marca de bala, olha só, por toda a estrutura. É muito interessante. Aqui tem ó, os carros antigos lá atrás, ó, no meio dos lados. Tem esses, eles são mais caros, tá? Mas tem táxi, você paga pelo passeio para andar neles. A gente andou em um, é divertido. Eu tirei essa daqui, ela é bem simbólica, né? Lembra o Brasil, lembra sobre o que o Milton Santos disse sobre
o anacronismo, né? Olha só, uma carroça com um cavalo e um cruzeiro, um navio de cruzeiro estrangeiro aí, de luxo. Olha o tamanho desse monstro aí, ancorado aí. Um carro antigo, essa foto ficou muito simbólica de Cuba, né? Eu gostei dela. Nunca prestei muita atenção, mas olha só, eu tirei mais por causa do navio mesmo, queria, o que isso aqui tá fazendo aqui em Cuba, mas normal, né? Esse prédio é bem interessante, né? Aqui tem a distância em quilômetros, né? Quilômetros. E a direção que estão as cidades é de um. Isso daqui é em frente. Eu esqueci o nome da praça, tá? É uma torre de visitação, é turística. Rio de Janeiro está a 6.000 quilômetros, né? Se for ver, o Pará está muito mais perto ali. Devia ter Belém. Kingston, é interessante. Caracas. Caracas está perto até. Né? Bogotá. E fica em frente a uns prédios muito simbólicos de Cuba, da comunicação, do Ministério da Comunicação, né? Que é esse daí. Hasta la Vitória. Hasta la Vitória. Que tem a figura do Che. O outro tem a figura do Cienfuegos. Então eu tive que tirar a foto em frente, claro. O camarada tirou aí. Essa torre aqui que eu tô falando. Quando a gente foi aqui, tinha uma galera. Pô, foi legal. Acho que ele até conversou rapidamente com os senhorzinhos. Mas tinha uma galera velhinha aí, com comemoração não sei o que, de quantos anos, não lembro o que era, mas é uma galera que estava viva na época da Revolução, tranquilamente, né? Na Revolução de 50 e pouco. Eles estavam velhinhos, estavam visitando essa torre aí. Aí dentro da torre, né, um museuzinho. Isso daqui é a réplica da espada do Bolívar que foi doada pelo Chaves. Hugo Chávez. É parece ser um sabre, não um sabre curvado, né? Enfim, é uma espada, quase uma espada longa e interessante. Então tem armas que foram usadas, né, na Revolução. Aqui a visão de lá de cima da torre, ó. Cienfuegos neste prédio, né, a figura, outra do Che no outro. O mar lá no fundo. Então essa aqui é a visada norte, se eu não me engano, né? Provavelmente visada norte. O malecão deve estar lá no fundo. A gente ficou no hotel, acho que pra cá. Tem um outro ângulo. Isso aqui tem umas fotos, tá? Acho que o Fidel fez algum- algumas falas aqui, né? Alguns discursos para o povo aqui. Acho que foi nessa parte. Eu tirei foto da outra janela ali, dessa torre. México, 1.782 quilômetros. Jerusalém, 11.000 quilômetros. Mais fotos dessa torre. Esse daqui é o Hotel Nacional, se não me engano. Ele é, claro, mais caro do que o hotel que a gente estava ficando. A gente foi aí, vários amigos pediram, eu perguntei o que eles queriam, então alguns falaram, eu quero charuto e tal. Eu vim comprar um charuto aí, um outro camarada, queria um coíba, ele queria um coíba. Comprei aí, tá, os charutos são muito mais caros do que o rum, por exemplo. Eu levei algumas garrafas de rum para dar para uns amigos. Charuto é muito mais caro. Um charuto individual ali, dependendo da marca, tamanho e tal, ele era bem mais caro que uma garrafa. E você calcular quanto que é uma garrafa aqui no Brasil, né? Não é barato. Mas claro, ainda estava mais barato comprar lá do que comprar aqui um charuto cubano, né? Com certeza. Esse hotel é interessante, ó. Tem um canhão aí guardado. Essa aqui é a parte de frente pro mar, né? Como eu disse, não tem praia.
mais um Brava, Fiat Brava. Esse daqui é táxi, ó, com um carro antigo aqui, ó. Aqueles Cadillacs, né? Não sei ao certo quais são. Cerveja era o que a gente encontrava, acho que essa aí era a melhorzinha, viu? A tal da Presidente. Eu acho que ela vinha do Panamá, não era uma marca local. No que eu falei da visão noturna, acho que aqui a gente estava indo para aquela ilha para ver o disparo do canhão e tal. A gente estava lá naquela ilha. Meu camarada, se for me processar, avisa, tá? Aqui a gente está na La Bodeguita, é um dos bares famosos de Havana, tá? Que tem o poeta americano, o Hemingway, não me lembro agora, tá? Ele frequentava muito, então. E aí tem música ao vivo, pessoal. Tem até um vídeo, não sei se tá aqui, eu acho que tá, de um grupo tocando. A gente tá tomando, não lembro qual que é o nome. Tem um negócio Floridita, não sei aonde, não sei o que, enfim, não lembro direito, tá? Tomar, era uma frase do poeta mesmo, do escritor, para tomar uma bebida não sei onde, outra no outro bar lá, enfim, não me lembro. Ah, tem sim, ó. O Velhão conhecia essa música, esse meu camarada. Eu, claro que não, sou metaleiro, dificilmente vou conhecer alguma coisa. Ah, Lucas, você engoliu cultura americana. Né? Eu acho que o importante quando a gente. Ah, eu gosto de Marvel e tal. O importante é ter o espírito crítico, né? Foi saber separar, diluir o que é ideologia, escolher o que você quer. Acho que é importante. O resto é besteira. Ah, eu tomo Coca-Cola. Bom, primeiro, não tome, que faz mal. Segundo, se quiser tomar, toma. Dane-se. É interessante a La Bodeguita aqui, a estrutura, tipo, a arquitetura é interessante. Aqui a gente estava indo para Varadeiro, me lembrou a Serra do Mar, né, de São Paulo. Muito parecida a paisagem aqui, embora você nota que o relevo é menos acidentado, né? Mas é o caminho para Varadeiro, que é a cidade onde eu pretendia ficar, tá? Varadeiro. Eu estava planejando pegar um hotel lá e passar a semana na praia. Valeria a pena, a praia é muito da hora, mas eu ia perder muita coisa. Tem que agradecer o Arleão agora tardiamente, né? Obrigado, cara, porque senão eu não ia conhecer muito de Cuba, não. Preguiça. É uma pessoa muito vagal. E olha aí a praia em Varadeiro. Isso daqui a gente foi para uma praia tal, e aí começam aqui, né? São as multinacionais, provavelmente a espanhola, né? Esqueci esqueci a a empresa que tem, acho que fica quase em 50-50 os lucros deles, então, mas mesmo assim vale muito a pena. Eles enfiam a faca lá, os turistas vão e pagam em euro e tal, né? Não sei como se tem alguma política de acesso aos próprios cubanos nesses hotéis, duvido, mas pode ser que tenha, tá? Não pesquisei. Então a gente só vê gringo aqui, tá? Tanto que o pessoal olhava torto para minha tatuagem. É uma praia bonita, ó. Já isso daqui ainda não são as praias que são comparadas ao Caribe, né? Estão no Mar do Caribe. Em Cuba mesmo, tem várias praias, se pesquisar, que são iguais às do Caribe, então tem muito turismo lá também, é a mesma coisa que o do Caribe, tá? Essa daqui acho que não era uma delas ainda, e mesmo assim, ó, bem clarinha, bonito o lugar. Aqui estou eu, né, minha tatuagem me denunciando, e o pessoal olha torto ainda, né, porque é estranho, uma foice e um martelo ali. Ainda mais o europeu já, embora esteja num país socialista, não sei o que eles esperam. Não, água bem
lembrou ali Ubatuba, né, São Sebastião, ou a praia de João Pessoa, né? Acho que esse aqui é o hotel lá. Ou não lembro se era um hotel espanhol ou italiano. A gente até, o jeitinho brasileiro que eu falei, aqui serviu pra gente, né? Porque assim, a gente pediu um lanche lá e o cara não podia, ele só podia vender para cliente o lanche. E aí ele fez por fora, não sei se ele ficou com a grana, tá? De um misto quente, cobrou o olho da cara lá, que era o preço do hotel mesmo. Não sei se ele ficou com a grana. Tomara que tenha ficado. Mas foi jeitinho brasileiro, foi jeitinho cubano. Mas é meio absurdo, né? Chega numa praia lá, tem um hotel gringo, os gringos só vão vender para os gringos se você pagou a taxa do gringo, enfim. Como eu disse, aqui se a gente fala que a China é um híbrido, Cuba também é, tá? Em outras proporções. A restauração capitalista avança em taxas diferentes. Se não me engano, aqui deve ter um clube de golfe por aqui, tá? A gente vê, assim, é muita coisa de gringo aqui, é muito hotel para turista mesmo nessa região. E aí, né, isso aqui lembra mais Pará, por exemplo, um prédio de Belém ou do litoral brasileiro aqui de São Paulo, Itanhaém, assim, ó, me lembrou bastante. Em Belém eu vi muito prédio assim degradado, e a estrutura por fora já, a pintura já em eras. A gente tava aqui com o motorista, cara, uma figuraça. Jeitinho brasileiro assim, o cara é malandrão. Eu nunca me dou muito bem com malandrão, mas assim, se os malandrões são na deles, né? Não são muito agressivos e tal, eu consigo levar de boa, até dou risada e tal, mas eu não me dou bem com malandrão, não. E ele é totalmente malandrão, esse motorista aqui, é um figura. Ele falou que a irmã dele foi para Miami, e aí você nota que, tipo, se o cara puder, ele vaza para os Estados Unidos. Então é o que eu falei, eu sou um Zé Ninguém, eu fui para lá e eu conheci a galera que, tipo, não, não necessariamente era de esquerda, com certeza não era. É um senso comum cubano, então. E aí é bem interessante porque ele fala de que é difícil você, tipo, tem que ser crânio para entrar na faculdade. Muito parecido com o Brasil, não sei como que é a oportunidade lá. A irmã dele fez medicina e aí ela teve que ir para os Estados Unidos, teve que estudar tudo de novo, porque os caras não aceitam, ele estava contando. E ele trabalha com turismo, ele era um cara de classe média ali, né? Seria aquela classe dos caras assim, que se acham riquinho aqui no Brasil, porque no turismo você ganhava em outra moeda. Hoje eu não sei como é que tá, porque não tenho ideia, deve ter tido muito protesto dessa galera. Você ganha em euro praticamente, enquanto a galera ganha numa moeda que vale umas 10 vezes menos, tá? Depois a gente vai falar, acho que a gente não tem foto da fábrica de charutos que a gente visitou por baixo do pano, tá? Jeitinho brasileiro de novo, certeza que foi. Talvez fique com a parte 2, mas a gente visitou e a galera tinha um salário lá que o charuto, meu, valia mais que o salário, dependendo. E eles ganhavam em charutos. E depois eu vou explicar por que, que tem tanta gente que te aborda vendendo charuto lá em Havana, cara. Tá tudo explicado depois do nosso passeio ali naquela fábrica. E esse cara não, ele ganha em euro praticamente, né? Que é a outra moeda cubana lá, a externa, ele ganha. O carro não é dele, é de uma empresa. Cara, a empresa se bobear é estadunidense, mas é meio absurdo isso, né? Eu não lembro. Acho que não era estadunidense. Enfim, era uma empresa gringa. Ele era motorista desses caras. A gente não conseguiu pela estatal, né? Para passear. A mulher indicou esse cara, que era privado, para levar a gente. Ele levou a gente de carro para o interior aí, para Varadeiro, para outras cidades. Um figuraça. E aí, tipo, a gasolina é muito cara, como é esperado, né? Tem embargo, os caras recebem petróleo da Venezuela. Cuba tem o quê? Cana-de-açúcar, né, cara? Talvez, talvez um biodiesel lá ajudasse, não sei. Mas com um território pequeno, são ilhas, né?
sei. Enfim, eles gastam com a gasolina, mas ainda sobra uma grana e eles ganham muito mais do que outros caras, tá? Ganham mais que médico que ficam lá. Ele estava explicando, o médico ganha quando ele vai fazer serviço fora, porque quem fica lá continua ganhando pouco, não tem como. Eles ganham até mais, tá? Mas é isso. Essa foto. Só para ter uma ideia, aquele motorista, ele levou a gente para Varadeira, né? Então acho que foi por essa estrada aqui de Havana, que dava, eu lembro que dava para ver o mar. E aí passou por Matanças, né? Uma cidade que eu não fui pesquisar o nome, o porquê do nome, mas a gente conversou, acho que com ele, eu não lembro o que ele falou. É, ele brincou a respeito. E a gente foi até a Varadeira. De lá, a gente foi para onde o Hélio estava programando chegar, né? Que era Santa Clara. E eu não sei que caminho que ele pegou, mas eu acho que foi aqui pelo interior. Acho que foi bem aqui pelo meio. Eu não me lembro dessas cidades. Eu não lembro se passou por Cienfuegos. Essa Praia Girón, tá? Eu acho que é a Baía dos Porcos. Que eu lembro que a gente conhece aqui, né? Sobre a crise, sobre a invasão da Baía dos Porcos e tal, mas lá não. Lá é a invasão de Praia Girón. Praia Girón, tá? Por isso que eu até fiquei, é uma coisa que eu fiquei tentando entender, não, mas o que foi invadido aí, né? E aí vamos ver mais algumas fotos, eu acho que vai ter umas fotos. A gente foi para Varadeira, na volta talvez tenha algumas de Matanças de novo. E aí finalmente lá de Santa Clara, que foi proposto, né, pelo meu camarada. Então, eu tirei foto, né? Essas são todas notas da moeda externa de Cuba, né? Da moeda do turismo, são as pesos convertibles daí, né? Cuban pesos convertibles, daí que era CPC, bom, enfim, não lembro o que eles chamavam de CUC. A de 5 pesos, né? Cada uma tem uma figura. Eu guardei para mim, e hoje não deve mais existir, eu guardei a de 3 pesos, porque é a única nota que eu conheço de dinheiro que tem alguém tacando um coquetel molotov num tanque, né? Então eu guardei para mim essa nota, tá na carteira, tá se desfazendo infelizmente, porque não deve ficar na carteira, certo? Não era guardar na carteira, mas eu guardei como se fosse muita gente guarda o dólar da sorte, eu guardei meu peso revolucionário da sorte na carteira. Eu lembro que meu tio me deu $12, né? Porque ele ia vender chinelo na Bolívia, quando ele estava no Mato Grosso e recebia em dólar. Acabou me dando. E eu gastei tudo no cassino da Argentina, em Puerto Iguaçu. Meu tio, acho que eu contei até pro meu tio. E é engraçado, a gente tem esses outdoors, né? Do governo. História, honor, compromisso. Tem muita coisa do Fidel, né? Principalmente, eu acho que depois do Fidel morreu, não tenho certeza. A gente tem muitas dessas placas, né? Olha aí o que eu falei anteriormente, ó, Imagen del Pueblo, que é o Cienfuegos, tá? Um revolucionário cubano mesmo, assim como Fidel, né? Mas acho que eles escolheram, assim, eu acho que deve ser da mesma época que começaram a fazer esse resgate histórico do Che, começaram a fazer dele como uma versão cubana, né? Já que o Che é argentino. Eu não sei se isso aqui é Matanças, tá? Eu não me lembro. Mas eu achei interessante tirar essa foto aqui, porque tem uma construção bem antiga, né? E tem o comitê provincial, né? Da União da Juventude Comunista. Tem bastante disso por aí, tá? Eu acho legal uma forma de organização, mas eu não conheço muito a respeito. Não posso dizer muito mais. Eu gosto muito do símbolo, achei o símbolo muito legal, assim, uma coisa meio chocante até para alguém que vive numa democracia burguesa. Depois a gente vê o símbolo com mais clareza. Isso aqui é interessante, ó, é tipo uma bicicleta, não lembro se era motorizada, tá? Mas com um todo para levar turista. E tá no interior aqui de Cuba. Ó, uma motoca com aquelas. Mas essa foto nem foi por causa da motoca, tá? O interessante aqui é esse daqui, ó.
Eu até comentei com o meu irmão, mas o que diabos está fazendo um prédio na maçonaria aí? E aí o meu irmão ainda gosta de histórias e teoria da conspiração, né? Que motivou um dos vídeos lá falando que os bolcheviques receberam dinheiro, não sei o quê, e a maçonaria está por trás de tudo quanto é teoria da conspiração, né? E aí tem, tipo, ele falou, comentou, não, o Chaves é maçom, o Chaves, então, sei lá, é uma bagunça, cara. Mas eu, pra mim, né, mas um esquerdismo ingênuo, eu pensei, o que diabos está fazendo um prédio da maçonaria em Cuba? Deixamos aí para refletir. Aqui fotos do interior, né? Esse daqui é uma figura, ele tinha um nome engraçado, ele tinha um cartão dele até hoje. Acho que tenho guardado uma foto, pelo menos. É outra coisa que eu achei uma contradição engraçada, né? Motorista cubano num carro chinês de uma empresa que eu não sei se era dos Estados Unidos, tá? Eu acho estranho ser dos Estados Unidos. Eu me lembro de alguma coisa assim. Era uma empresa de turismo estrangeira atuando lá. É estranho ser dos Estados Unidos porque tem um embargo. Não sei se. E aí quem desafiou esse embargo é Canadá, outros países, né? O próprio Estados Unidos eu acho estranho. Não lembro de onde era a empresa, depois eu procuro. E, claro, com a bandeirinha dos Estados Unidos, isso aqui é comum a gente ver por aqui, mas na época não era tão comum, tá? Aqui no Brasil, que é aquelas bandeirinhas aqui com para perfumar o carro, né? E aqui com a bandeira dos Estados Unidos. Então, você está com um motorista cubano num carro chinês, prestando serviço para uma empresa que não sei da onde, com uma bandeirinha estadunidense. É a dialética. Um boi no meio da estrada. E aquilo ali é um Pajero, com essa foto é mais simbólica do que eu imaginava. A gente vê muito esses outdoors aqui, né? Como eu disse, hasta sempre comandante, foi depois da morte, com certeza. Hum, É isso mesmo, a gente passou por Cienfuegos, então, tá? Ó, Los Obreros de Cienfuegos a la República Cubana, 20 de maio de 1902. Então, essas fotos aqui são de Cienfuegos, é uma cidade pequena, um lado ali. Uma igrejinha na praça central, olha o carro, olha esse carro, cara. Meu Deus. E um Peugeot, olha só, não foi só. Tem os carros perdidos, né? Esse aqui é um Subaru, um Jimmy, enfim, é interessante. Esse prédio é aquele da. Olha, essa estátua também achei bem legal. Aqui é a avenida, tem muito gringo aqui, tá? Ó, a velha Fiarola, o Fiat 147. A Itália tá metida em carros aí faz um bom tempo, então, como eu disse, eu vibrava, né? Então, não sei como é que essa parte do embargo. A Itália é um dos que se meteu aí a desafiar parcialmente, né? Depois eu coloco o link da matéria que eu falei do Canadá, que tem uma lei de 96 e o Canadá está contestando em nome das relações comerciais Canadá-Cuba tradicionais, não sei o que. Esse link é interessante. A gente vê aqui, né? Cavaleiro sim, não sei o que, sem medo. Tchê, realmente sem medo. O engraçado de Tchê, ele fala sobre medo naquele livro do Anderson, é um livro muito bom, mas ele era loucão mesmo. Assim, o que eu noto do Tchê é um cara, tipo, um cara que tinha uns princípios que ele colocava, ele falava, eu não sei, eu acho que ele é um dos poucos marxistas, assim, que aborda esse tema sobre o homem modelo, e aí é um cara que, é aquela velha história do líder que quer em vez de discurso, através de discurso, falar, é um cara que lidera pelo exemplo. Então, o cara tá em tudo quanto é mutirão, com a mão na massa. Cara, o cara é doidão, cara. E assim, ele quer passar a ideia e usa como exemplo e passa para todo mundo que o cara da revolução, o homem da revolução, o homem do futuro, esse homem que se doa, que preza o trabalho, enfim, é alguma coisa, é bem interessante, né? Não concordo com tudo que o Tchê escreve, fala, mas é muito interessante. Aqui eu tinha esse aqui, é obviamente uma gringa, tá?
provavelmente italiano, tinha muito italiano. E aí uma mistura, e aí já tinha gente com celular na mão, assim, bastante celular, tá? A gente teve que comprar uns cartõezinhos de internet para poder usar, cartãozinho telefônico para poder usar a internet lá, né? Como é esperado, não é uma coisa tão fácil assim, mas a gente viu a molecada usando. A gente viu a molecada na praça, assim, né? Conversando. É uma cultura que lembra o Brasil, tá? Eles têm, como o Brasil, na minha opinião, claro, de metaleiros, mas música muito ruim, videoclipes de ostentação, muito parecido, assim, não era funk, era um som parecido lá, latino, e isso aí, cara, deve ter um impacto na juventude, tá? Um negócio muito ostentação, os canais que chegavam lá de música, tinha música externa ali, enfim, é um negócio. E aí, Cuba investe em educação. Então, na escola, com certeza, os caras aprendem sobre revolução, aprendem sobre capitalismo, mesmo secundários, tá? Então, é isso que deve segurar, assim, a propaganda em massa que chega lá através dos turistas e até dos canais. Não tem uma censura, né? Assim, pelo menos eu não notei. Tem canal estatal, eu lembro que a gente viu no hotel os caras fazendo reunião sobre a produção de cana para atingir meta e não sei o que, tá? Interessante ver o canal de Cuba, os canais que tem lá. Aqui é tudo Matanza. Eu tirei umas fotos de um mercadinho local. É um mercadinho que lembra um mercadinho do interiorzão do Brasil, tá? Com uma certa escassez de produtos. Mas é interessante, ó, que tem aqui os veneninhos aqui, ó. Provavelmente se bobear veio do Brasil, México, enfim. Os veneninhos estão ali. Olha essa geladeira meio triste de sorvete, né? Isso aqui já é no caminho também, já saindo de Cienfuegos, provavelmente. Esse daqui é um dos mais interessantes, assim, ó. Tem bastante disso, que são os outdoors, né? Contra o bloqueio, ó. Cuba dando um soco no Tio Sam, o bloqueio se esvaindo aqui, né? Tem muito disso, eu achei interessante. Aqui mais uma igreja. Aqui a gente está em outra cidade do interior, eu vou ver se eu consigo lembrar o nome depois. Mas foi nessa cidadezinha que me lembrou muito Minas Gerais, tá? É, muito mesmo. Que eu vi o mendigo que eu falei, né? Provável morador de rua, provavelmente com problemas mentais, não dá para afirmar, né? Aqui eu tomei essa Bucaneiro, é abaixo, achei a qualidade abaixo da Presidente. Fiquei olhando para esse negócio, achando que era cobre, pensando se era como morrer envenenado. Que aquela torre lá, né? Monumento histórico. Na nota de um peso. Essa foto achei bem legal. Eu tirei aqui. Então, o turismo é forte em toda Cuba, né? Mesmo no interior a gente vê muito turista, que é uma ilha pequena. Aqui está o morador de rua que eu fiz questão. Foi o único que eu vi em Cuba inteira em mais de uma semana. E aí eu tirei. Tem ali um Hyundai. Cuba é estranho. Até em Hyundai tem aí, eu perdido. E no meio dos lados. E o nosso morador de rua, o mendigo, ou deficiente mental, ou sabe-se lá o que, né? Carregando aqui um saco. Foi o único morador de rua que eu vi. Tamanha surpresa aí. Prestem tirar foto, saiu meu dedão. Lembrei meu pai agora tirando fotos que vivia saindo o dedão. Essa é a nota de 3 pesos que eu guardei. Atrás tem o monumento do Che, lá de Santa Clara. E atrás está a cena histórica do ataque ao trem, tacando o coquetel molotov no tanque. Essa nota de 10 pesos. A vegetação lembra a Mata Atlântica. E aqui a gente já está em Santa Clara, né? Olha aqui.
El pueblo villaklareño erige este monumento a los combatientes de la batalla de Santa Clara, julho de 1988. E aí, isso daqui é o trator que usaram, né? Porque assim, a Revolução Cubana, os caras não tinham exército, né? Era o povão, cara. Era estudante maluco, o povão, quem mais entrasse. E era um movimento de guerrilha, né? Então, esse livro do Che eu recomendo muito, do Anderson. Explica muito de como foi. Isso daí foi trash, assim. E por isso que essas vitórias são tão significativas, né? Eles usaram um trator para ir lá descarregar o trem da ditadura, né? Se asigna al comandante Ernesto Guevara la misión de conducir desde la Sierra Maestra hasta la provincia de Las Villas una coluna rebelde. Então, é a missão que deram pro Che aqui, ó, o Che aqui, ó, a cavalo, liderando essa coluna. Acho que aqui deve estar os Cienfuegos. Isso aqui já é um monumento lá do mausoléu, tá? O mausoléu é um negócio impressionante. Então, aqui Santa Clara, com o monumento do Che ali na entrada. Lembra Brasil, né? Essas nome de cidade, só falta um coraçãozinho. Que tem muito no Brasil. Aqui o trem descarrilhado, tá? Da ditadura. É 23 de setembro, não vai dar para ler, 1958, provavelmente. Sob o comando do Che, 2 locomotoras, 18 carros, con una delegación de 408 hombres, entre oficiales y soldados, poderoso armamento que incluía cañones, bazucas, lanzacohetes, ametralladoras de diversos calibres, pues a Burnley Parque, enfim, glória aos heróis. É interessante, né? Tem coisa dentro do trem. Tirei foto aqui empurrando o vagão. Porque eu sou besta, né? Pra variar. E aí tem muita coisa aqui, ó. Che era un maestro de la guerra. Che era un artista de la lucha guerrilheira. E tem a versão em inglês, porque é muito gringo, né? Então explica a história aqui, né? Fotos do Che, explica a história da derrota aqui das forças da ditadura aqui, né? Olha aqui os soldados capturados pelas forças revolucionárias. Aqui as fotos que o pessoal tirou, né? Olha, esse daqui é pata de cabra utilizada para extrair os clavos de la via férrea. Então eles detonaram os trilhos para descarrilhar o trem. Olha aí o trem descarrilhado. 29 de dezembro de 58. Olha aqui, rapaz. Eu nem prestei atenção, acho que, né? Botelas utilizadas na confecção de coquetéis Molotov. Que então são os famosos ali na nota de 3 pesos. Bombardeio aéreo a la ciudad de Santa Clara, dezembro de 1958. Então, o ditador mandou bombardear a própria cidade, né? Dane-se a população civil. E quando você pensa, nossa, mas que absurdo, mas tudo bem, estava no meio de uma guerra. E em São Paulo foi mais absurdo ainda, né? Quando eu morava na Moca, e o Extra de lá é o edifício do Cotonifício restaurado, né? Que era uma empresa de algodão, de tecelagem. E a fachada é dela ainda, é muito antiga, foi restaurado, o Extra foi vendido, hoje é do Açaí, não sei como é que tá, se reabriu o mercado lá, mas a fachada tá lá ainda. E aí, dentro do Extra, tinha as fotos, tal, falando do bombardeio que aconteceu por causa das greves em São Paulo. Imagina, cara, aí você fala, nossa, que absurdo isso aqui, mais absurdo ainda no Brasil, um presidente mandar bombardear São Paulo
por causa de greves, né? Era o medo da Revolução Russa, porque estava no clima, né? Imagina só. Não deixa de ser absurdo por ter medo da Revolução. Olha aqui as imagens do trator. Bulldozer Caterpillar D6, utilizado para levantar a linha de ferrocarril por Roberto Ruiz, membro do pelotão de Guile. É bem interessante que esses vagões eram blindados, tá? Olha a metralhadora que estavam dos vagões. Então ele tem uma camada de areia entre, dá para ver lá de dentro, tem uma parte que ele separa, um acrílico, dá para ver a camada de areia entre as chapas de metal, que era a blindagem do vagão. Tá? A bazuca, tudo que foi apreendido, ó. Bazuca, fuzil, metralhadora montada, uniformes militares. É um museu dentro dos vagões, né? E aí a gente tem aqui, ó, foi uma estrela quem te puxou aqui, né? Uma homenagem ao Che e sua boina famosa com a estrela. Estamos aqui perto do mausoléu. Então a gente tem mais outdoors aqui, tá? Pueblo. E te hizo de este pueblo. E aqui é o mausoléu. É meio impressionante, né? Essa estátua do Che é bem grande, dá para notar. Ela deve ter aí fácil, uns 6 metros, 5, 6 metros de altura. Hasta la vitória sempre. Seu bordão aqui. Aquela cena da coluna. Um texto bem grande que eu tirei foto. Mas enfim, se procurar na internet você acha o texto, né? Imagina. Aqui eu já tava com a camiseta do Che que eu comprei em Havana. Meio apertada, foi a única que eu achei. Eu guardei por lembrança de Cuba, né? Tá até hoje guardada aqui a camiseta. Laranja, não é nem vermelha, é laranja. Che. Então aqui é um monumento. Aqui o texto que eu falei, bem grande. Te abraça com todo o fervor revolucionário. Che. Acho que é uma carta do Che para Fidel, tá? Recuerden saber muchas cosas, por la casa de María Antônia, de quando me processe venir, de toda a atenção dos preparativos. Se eu não me engano, o Che estava na Nicarágua, no Panamá, estava no meio de revoluções lá, né? Não sei se já estava em retrocesso, não me lembro, mas o Fidel convida, né? O Che. Me siento tan patriota de Latinoamérica, de qualquer país de Latinoamérica, como el que más, y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sem exigir nada, sem explotar a nadie, que é o que aconteceu, tá? Afinal, foi isso que aconteceu. Aqui a casa do Che, lá naquela ilha que eu falei, né? Já em Havana, tá? A gente tinha voltado para variar nublado. Eu achei interessante, ó, ter uma estátua de Jesus nessa ilha. Desde agora, não consideraria mi muerte uma frustração, apenas como Hickman. Solo, levar, solo levaré a la tumba la pesadumbre de un canto inconcluso. Ernesto Che Guevara. Frase de Che logo na entrada da casa dele, foi transformada em museu, tá? Então foi ali onde ele viveu. Esse quadro aqui, ele é muito impressionante, né? Cara, vendo ao vivo essas cores, essa luz, é um quadro muito impressionante. O artista foi muito fera, cara, de fazer essa pintura do Che, e que foi a que viralizou, assim, entre aspas, né? As camisetas são todas baseadas nessa pintura que esse artista fez. Aqui era o escritório do Che, enquanto ele estava em Cuba, né? Tem várias fotos.
ele jogando xadrez, guardaram várias coisas, acho que era a namorada, a namorada barra esposa do Che, tem coisas que ele usava, fuzil, morteiro, jornal, é um mini museu ali. Aqui é a parte de trás da olha aí, Molotov, da nota de 3 que eu falei, o Molotov sendo lançado contra o tanque. Essa nota eu fiz questão de guardar. E aqui a gente estava de volta em Havana. Eu procurei tirar mais fotos assim das ruas, né, para ter uma ideia do dia a dia, né, das ruas de Havana. Olha quantos ladas, é só lada, cara, muito lada. Esses lados a gente viu no Brasil por um tempo, né, durou pouco. Essa camiseta da Gaviões eu recebi do Hélio, né, ele era da Gaviões. Ele ia doar para uns cubanos lá, ele acabou doando a camiseta do Brasil, porque ele já estava com vergonha de usar a camiseta do Brasil. Isso aí já foi pós-revolução de Aécio Neves. Então eu já tinha feito essa tatuagem por causa de que estava com ódio já. Eu ia fazer uma tatuagem da bandeira brasileira quando estourou a revolução de Aécio Neves. Né, que eu falei, meu Deus, não posso fazer a bandeira brasileira. Não tenho nada a ver com essa galera. Acabei fazendo essa tatuagem com a foice e o martelo. O Hélio acabou doando as camisetas do Brasil. Enfim, não é uma coisa profunda, mas é uma coisa assim pessoal, né? E aí essa da Gaviões acabou doando pra mim. Só dá pra usar ela no frio porque ela é muito quente. E o que interessa realmente aqui é esse daqui. Depois eu tirei uma foto só disso daqui, né? Só recortei porque é uma coisa que me impressionou, porque eu venho de uma democracia burguesa, isso aqui é meio inconcebível, né? É o símbolo da União Juventude Comunista. Estúdio Trabalho Fuzil, cara. É um bagulho doido, mano. É de revolução mesmo. Então tem o Salvador Martim, acho, tá? E que é um símbolo que o Fidel e todos os outros abraçam, né? Que é um cara que tentou a independência cubana antes dessa revolução, antes do Fulgêncio Batista. Aí tem um conflito com a Espanha, com os Estados Unidos. Tem o Cienfuegos e o Che, são os três no símbolo da União de Juventude Comunista. E as três palavras, né? Estudo, trabalho e fuzil, cara. Você não tem como romper com a estrutura opressora do capitalismo, do imperialismo sem um fuzil. Não vai conseguir não, viu? Petista, sinto muito, mas enfim, também não vai conseguir com fuzil. Pode, né? Também pode não conseguir com fuzil, porque depende do momento, depende do equilíbrio de forças. Tirei mais fotos aqui, né? Nesse afloramento rochoso aí. Aqui mais fotos, né? Então, estamos no Malecon também. Eu andei aqui até. Eu fui andando, mesmo que eu já estava com artrose aqui no tornozelo, então era difícil, não conseguia andar muito, porque se eu estivesse bem, eu ia andar todo esse trecho, eu ia embora aqui até chegar à praia, né? Ficar fora ali de Havana praticamente. Com certeza eu ia a pé até lá. Eu não conseguia, eu já tinha dado quando dá mais de 1, 2 horas de caminhada, já ferra tudo para mim. Então eu parei por aqui, eu vi tinha um prédio aqui prédio de alguma coisa sul-americana, enfim, não lembro o que era. E esse daqui é um monumento que de muito antes da Revolução também, que era da independência de Cuba, né? Deu até um rolo com isso daqui, que eu acho que soldados americanos, tem uma história que soldados americanos mijaram aí, deu um rolo, um incidente diplomático, bem antes da Revolução, tá? E aqui o Martim, Salvador Martim. José Martí, agora estamos com um certo nome dele. Então, ele é o principal assim, herói da independência cubana, tá? Muito antes da Revolução Cubana. Ele é o cara que muitos se referem lá, tá? Aqui uns poucos postos de gasolina que eu vi, assim, então a galera era obrigada a passar por lá.
o pessoal que trabalha com turismo. Acho que aqui o prédio que eu falei, não sei o que é americano, Malecon também, tá? Esse aqui é engraçado, um minarete em reforma para variar. Olha só a fachada toda detonada aqui com os ladas. Isso aqui é bem próximo lá. Então em Havana, tudo nublado. Outro lugar, Casa de Governo, a gente visitou também já lá em Havana. O PCC, o Partido Comunista Cubano, que não apoiou a Revolução no começo, tá? O que explica muito do stalinismo, explica muito da burocracia soviética, né? Assim como os partidos comunistas no Brasil, explica muito do socialismo em um só país e do internacionalismo que eu coloquei no último vídeo aí daquele react do Humberto Machado, ou do Humberto Matos ao Gustavo Machado, estou fundindo eles de novo. Eu acho que a origem daquele símbolo vem dessa pintura, muito legal também. Não podia sair de lá sem tomar uma Cuba Libre, que é uma bebida que vem também muito antes da Revolução, tá? Esse nome de Cuba Libre, se eu não me engano, tá? Pode ser que eu esteja me confundindo, minha memória é uma macaca. Aqui o nome do quem quiser contratar motorista malandrão, o Reinel Lazo Fuentes. Olha o que eu estou falando aqui, né? Essa empresa dele que ele trabalhava é a Marimar. Ela tem uma sede nos Estados Unidos, ela tem um escritório nos Estados Unidos, tem em Cuba, então eu acho que era estadunidense, tá? Eu acho, não tenho certeza. No mínimo tinha um escritório nos Estados Unidos, por isso que eu falei que era bem contraditório. Essa foto é assim, eu fui com uma infecção de ouvido, né? Porque eu estava fazendo natação na época. Eu fui com uma infecção de ouvido tomando remédio. E eu falei, pô, tô em Cuba, não posso nem tomar cerveja. Quando acabou o dia, né, o último dia, o Elion até falou pra mim, ó, cara, pega leve aí, ó, pá, cerveja, pá, pá, pá. Então, quando a gente chegou nesse boteco, acho que é Floridita aqui, tá? Eu já tava trilouco, que aí eu fiquei tirando sarro de italiano, lá, tal, a gente ficou rindo. E aí eu peguei essa maraca, se eu não me engano, tá? Fiquei tocando lá de fora, deixa eu ver como é que faz esse som. Enfim, nunca falaria isso com uma pessoa, mas como tava beado. Borracho, peguei isso daí, e aí o Elion tirou essa foto, de eu tocando a maraca, entre aspas. Depois disso eu briguei com o taxista, lá fiquei falando em português um monte de merda com o taxista, porque acho que ele tentou enrolar a gente. Era para ele receber em pessoas. Eu não lembro qual que é o rolo que ele deu. Ele tentou um golpe na gente lá. Brasil total, tá? O povo lá. E aí eu fiquei, não, os caras, esse povo passou pela revolução, se matou pra esse cara aqui e tal, falando bêbado lá em português, o Hélio ficou me contando, eu nem lembro, cheguei no hotel, acho que eu vomitei, poderaço, enfim. Esse é o carro que a gente deu um rolê, né, daqueles carros estadunidenses, né, os Cadillacs provavelmente, olha ali o chinês ali atrás, um táxi chinês. Então tem um vídeo da gente rodando aqui, ó. Então, um passeio conversível na Malecon, Lucas! Tem essa buzina. Ele é mais caro, tá? É bem mais caro esse táxi. Mas não chega a ser tão caro assim. Isso daqui acho que foi uma das poucas viaturas, né, cara? Nem tinha notado que tava nessa foto. Viatura de polícia cubana, quase não vê. Polícia, cara, quase não vi. Quase tão raro quanto mendigo. E o recorte, né, que eu fiz aí da do logo aí da União da Juventude Comunista. Então, para completar aí, o que eu deixei de comentar, porque a gente não pôde tirar foto, que foi a gente visitou uma fábrica uma destilaria, né? Enfim, a gente cumpriu quase todo o cronograma do F. Ele ficou chateado que faltou uma ou outra coisa lá.
E a fábrica de charuto cubana, a gente não podia tirar foto, então foi por debaixo dos panos, tá? A gente chegou na fábrica e é uma coisa que você notava que eles estavam acostumados. E, e aí eles falaram, tá. Você viu que quem recebeu a gente chamou alguém interno para conversar com a gente, e a certeza que esse alguém interno, e ele fala, não pode tirar foto, tal, você aqui é debaixo do pano, a visita, e a certeza que ele era o responsável por pegar a grana que a gente pagava pelo passeio e redistribuir lá dentro, né? E aí a gente ficou sabendo o valor de salário da galera e como funcionava. Os funcionários, além do salário, eles recebiam uma quantidade de charutos por dia. Como eu disse, o charuto é um negócio muito caro para comprar, quem é de fora lá comprar, né? E aí, esses funcionários, eles ganham aquele salário bem baixo, dá para cobrir, né? Um salário para cobrir as despesas e tal. E aí eles têm esses charutos. O que, que eles vão fazer com os charutos? Vão fumar? Vão morrer de câncer na boca depois, né? Eles revendem. Só que como é que os caras têm que trabalhar aí 8 horas por dia, tal? Como é que eles vão revender isso para o turista? E aí, outros fatores. Sem o selo da empresa, eles recebem o charuto, mesma qualidade, tá? Charuto cubano, recebe ele sem o selo da empresa, que é o selo que vai identificar a empresa e cobrar o olho da cara dos turistas e no exterior, né? Exportar. E aí eles têm que revender esse charuto sem o selo. Como é que eles fazem? Trabalhando, né? Segunda a sexta, sei lá. Segunda a sábado. Eu lembro que a jornada de trabalho lá era. Ó, tá em voga agora a escala 6 por 1. Lá era pior, tá? Na escala de trabalho. E aí os caras tinham que vender. Como é que eles vão fazer? E aí vem porque que quando você desce em Havana, você é abordado a cada 5 minutos por um vendedor de charutos. São tipo uns aparistas, tá? O que eles fazem? Eles compram o charuto pagando um preço muito abaixo, é claro, né? Porque nem o quanto que ele consegue vender disso. Então ele deve cobrar um preço muito abaixo. Eu estimo que eles devem pagar um, um euro cada charuto para o funcionário. Se for isso, o funcionário consegue uma graninha boa. Eu estimo, tá? Porque eu fiz um teste. Eu fui regateando ali, dei uma de árabe e saí baixando. Não, menos e tal. E o máximo que ele chegou sempre, acho que mais de um, era 2 pesos, né, convertíveis, cada charuto. Sendo que nas lojas autorizadas mesmo, era mais de 7, o mais baixo é 7 euros, tá? Cada charuto ali, quando é vendido, não em caixa, né? Se juntar tudo numa caixa vai sair mais barato, mas solo é no mínimo 7, eu não vi mais barato que 7. Ele chegava até 2, mais ou menos, tá? Sem o seu. Daí que eu estipulo que ele deve pagar 50 centavos, né? De pesos convertíveis, não sei. Ainda é uma grana boa para os funcionários, dada a quantidade, assim, quanto que cada um conseguir vender, não sei. Mas, enfim, você vai ser abordado se você for em Havana, não sei como está hoje, mas você é abordado por essa galera o tempo todo. Eles vêm puxando papo, né? E aí falam, brasileiro, Neymar, fala, né? É engraçado. O Elion falou, nossa, me lembra Salvador aqui, cara, ser abordado o tempo todo, só que em Salvador é por pessoa pedindo esmola, né? Lá eles estão vendendo charuto. Embora um ou outro pedindo esmola, né? Que foi aquele senhor que eu falei de shampoo no outro vídeo. E, e aí, cara, explicou muito essa abordagem, né? Eles falam que o charuto vem de cooperativas e tal, mas não, na verdade vem dessas fábricas mesmo de Havana. E aí você está comprando um negócio pirata, mas na verdade é original. Mas não é garantido, você ainda pode pegar alguma coisa de qualidade muito abaixo. Eu lembro que eu achei um tiozinho vendendo charuto, mas muito abaixo mesmo do preço, e aí era um charuto bem diferente, tá? Não sei de onde veio aquilo. Era a qualidade bem inferior. Mas esses caras, se você pegar o charuto, olhar tal, você deve notar que ele é muito parecido. Quem manja, eu não manjo tanto, mas deve notar que é muito parecido com o original, tá? Só o selo que muda. E aí você está pagando original, você está comprando original
pagando preço muito abaixo. E se você é um cara anti-Estado, que não gosta do Estado cubano, faça isso. Vai lá e compra desses caras que você está ajudando os trabalhadores, seus aparistas. E burlando o Estado, não está dando dinheiro nenhum para nenhuma das estatais, né? Lá, meu, tô nem aí. Comprei o que pediram com selo, porque me pediram com selo, Coíba e tal. Acho que eu levei um desses aí para alguns amigos experimentarem. Inclusive o que estava muito abaixo. E o que mais que tem para adicionar sobre essa viagem a Cuba? A Guantánamo, né? Que é o tapa na cara de Cuba. A gente não visitou. Né? Ficava no outro extremo, né? Acho que é muito difícil lá, no outro extremo da ilha. Eu acho que nem entrou nos planos do Hélio. Talvez se fosse interessante ir até a cerca e mijar lá dentro. Não deu. Era o presidente era o Dias, calma, esqueci o resto do nome, né? Do presidente. A gente viu um outro pronunciamento na TV, eu não me lembro. E foi antes dessa conversão de moeda única de Cuba que houve umas críticas. Enfim, Cuba é interessante, né? Eu voltaria lá, talvez com mais tempo, talvez só na praia, não sei, depende do ano. Mas foi uma viagem que valeu muito a pena, minha única viagem internacional praticamente. A outra foi cruzar a fronteira em Foz do Iguaçu e ir num cassino, né? Certamente não vale muita coisa. Eu planejava ainda visitar algum outro país maluco, meio Cazaquistão era meu interesse, mas agora com filho sem chance, que nem o Hélio falou, depois de ter filho, a coisa fica muito difícil, cara. E aí acho que é isso que eu tenho a dizer de Cuba. Assim, a gente falou, nossa, a gente falou com um médico, tava esperando um ônibus, alguma coisa assim. Ele veio falar com a gente. E aí o Wesley já estava de saco cheio de ser abordado. Ele falou: não, não queremos charuto. Aí o cara se prendeu, cara. Ele era um médico. Queria só conversar alguma coisa. Coitado. O Wesley achou que eu queria vender charuto para ele. E ele falou um pouco disso, cara, que os médicos não ganham bem lá, né? Por isso que eles topam as missões fora, que aí dá para juntar uma grana para ajudar a família. Tipo essas missões, esses médicos do Mais Médicos da época da Dilma aí. Então os caras vêm para cá juntar uma grana. E assim, né, é uma situação difícil de Cuba, porque tem um embargo, é uma ilha com pouquíssimos recursos naturais. Se o que eu falei lá do país comunista, né, as minhas ideias malucas de jovem, nem precisa ser comunista, mas um país como o Brasil talvez conseguisse, Cuba com certeza não consegue. Né? Precisa do comércio externo. É uma situação muito complicada. É até um milagre que a restauração não avançou para a totalidade lá. Tá? Então é isso que eu tinha a dizer de Cuba. Eu recomendo, é um passeio legal. Recomendo ir lá sim. Muito sossegado, criminalidade esquece. Cara, esquece. Muito sossegado. E, enfim, é bom para conhecer os contrastes, né? Se você for uma pessoa sociável, sai conversando, veja as ideias que rolam por lá. Visite um desses. Eu fiquei curioso de visitar uma desses lugares da União da Juventude Comunista para ver o que rola lá, né? Fiquei curioso, mas enfim, não sou um cara muito sociável não, né? Se você aproveite bem essa viagem, deve ser bem legal.